Você já se perguntou como uma nação que se modernizou rapidamente no final do século XIX, tornando-se uma potência respeitada, acabou mergulhada em um militarismo agressivo que levou à guerra total no Pacífico? Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, mas foi impulsionada por crises econômicas, humilhações internacionais e uma ideologia de superioridade que via a expansão como destino inevitável. E no centro de tudo isso estava o imperador Hirohito, figura simbólica que, sob o véu de divindade, testemunhou e influenciou o rumo de um império que sonhava com a dominação da Ásia. Hirohito ascendeu ao trono em 1926 em um momento de transição, e seu reinado viu o Japão passar de experimentos democráticos para um regime dominado por generais e almirantes. Ele não comandava diretamente, mas sua aprovação era o selo para ações que mudariam o mundo. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na ascensão do militarismo japonês, entender os motivos que fizeram essa ideologia crescer, como milhões de japoneses foram convencidos a sacrificar tudo por uma guerra de conquista, e como isso culminou na catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Se você acha que o Japão entrou na guerra só por Pearl Harbor, prepare-se para ver as raízes profundas que alimentaram esse caminho sombrio. Porque a história não é só sobre batalhas, é sobre como elas se tornam inevitáveis e o que podemos aprender para evitá-las. Vamos voltar para o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. O Japão saiu como vencedor ao lado dos aliados, ganhando territórios alemães no Pacífico e na China, como as Ilhas Marianas e Shandong. Isso impulsionou a economia. Exportações de têxteis e navios explodiram e o país experimentou um boom urbano. Mas por trás da prosperidade, rachaduras apareciam. A década de 1920, conhecida como Democracia Taisho, viu eleições, sufrágio masculino universal em 1925 e um florescimento cultural com jazz, cinema e movimentos feministas. No entanto, terremotos devastadores em 1923 destruíram Tóquio, matando mais de 100 mil pessoas e custando bilhões, enquanto escândalos de corrupção abalaram a confiança nos partidos políticos. A Grande Depressão de 1929 atingiu em cheio. O comércio global colapsou, o desemprego rural explodiu, especialmente entre camponeses pobres que formavam o grosso do exército. E a população, que saltou para 65 milhões, pressionava por recursos como arroz e petróleo, que o Japão importava quase todo. O ressentimento crescia contra o Ocidente, visto como hipócrita por impor tarifas protecionistas enquanto pregava livre comércio. Nesse caos, o militarismo encontrou terreno fértil. Generais prometiam soluções radicais, explorando o orgulho nacional ferido e o medo de comunismo soviético ao norte. O militarismo japonês não surgiu isolado. Foi uma resposta a múltiplos fatores que se entrelaçaram na década de 1930. Primeiro, a crise econômica. A depressão causou fome rural e falências urbanas, com o silks, principal exportação, despencando 50%. Os militares culpavam o capitalismo ocidental e prometiam autossuficiência via conquistas territoriais para recursos como carvão e ferro. Segundo, humilhações internacionais. Tratados como o de Washington em 1922 limitaram a marinha japonesa a 60% da frota americana, visto como racista. A lei de exclusão japonesa dos Estados Unidos, em 1924, barrou imigrantes, alimentando narrativas de inferioridade racial invertida. O Japão se via como Ásia superior, contra o imperialismo branco. Terceiro, nacionalismo e ideologia. O conceito de Kokutai, a essência nacional centrada no imperador divino, foi usado para justificar lealdade absoluta. Sociedades patrióticas como a Genyosha promoviam um pan-asianismo, prometendo liberar a Ásia do Ocidente, mas na prática servindo à dominação japonesa. Quarto, fraqueza política. A democracia Taisho era instável, com assassinatos de primeiros ministros como Harakei, em 1921, e Yamaguchi, em 1930. Os militares, com direito constitucional de nomear ministros da guerra, exploravam isso para golpes e influência. Por fim, o anticomunismo. O medo da Revolução Bolchevique levou à repressão interna via Lei de Preservação da Paz em 1925, que bania dissidentes, enquanto os generais viam a expansão como barreira contra o perigo vermelho.
Esses motivos criaram um ciclo vicioso. Crise gerava desespero, desespero abria espaço para extremismo, e o extremismo prometia glória imperial. Agora vamos ao coração dessa ascensão, o imperador Hirohito, que reinou de 1926 a 1989, sob o nome Showa, Paz Luminosa, ironicamente. Nascido em 1901, Hirohito era um biólogo marinho educado no Ocidente, mas moldado pela tradição imperial. Ele ascendeu em meio à transição da Era Taisho, e sua figura era sagrada, descendente de deuses, símbolo do Kokutai. Hirohito não era um ditador como Hitler. Seu poder era constitucional, mas influente. Aprovava decisões via conferências imperiais. A restauração Showa, ideia de ultranacionalistas, visava purgar corrupção ocidental e restaurar o governo direto sobre o imperador, ecoando a restauração Meiji de 1868. Ele interveio em crises como no incidente de 26 de fevereiro de 1936, um golpe de oficiais rebeldes que mataram ministros. Hirohito ordenou a supressão, fortalecendo facções moderadas no exército. Mas permitiu ações agressivas, como a invasão de Manchúria, vendo-as como necessárias para a sobrevivência nacional. Hirohito cultivava uma imagem de neutralidade, mas lia relatórios militares e consultava generais como Hideki Tojo. Sua aprovação era o aval para guerras, e ele sonhava com uma nova ordem asiática sob liderança japonesa. Por trás da serenidade, era um monarca cauteloso, obcecado por legado, que via o militarismo como escudo contra o comunismo e o declínio. A virada veio em 1931 com o incidente de Mukden. Oficiais do exército Kwantung explodiram uma ferrovia japonesa na Manchúria e culparam os chineses, justificando a invasão. Em meses, o Japão controlava a região, criando o estado fantoche de Manchukuo em 1932, com o último imperador chinês Puyi como marionete. O governo civil fraco não conteve o exército. O primeiro-ministro Akatsuki caiu e o Japão saiu da Liga das Nações após o relatório Lytton condenar a agressão. Assassinatos e golpes, como o de 1932, que matou o PMI no CAI, intimidaram civis. Em 1936, um incidente de 26 de fevereiro, rebelião de jovens oficiais contra traidores, foi esmagado, mas levou a reformas que deram mais poder aos militares. Leis suspenderam liberdades, censuraram a imprensa e expandiram a polícia especial Kinpeitai. O povo, traumatizado pela depressão, via a ordem nos uniformes. Nacionalistas aplaudiam a defesa de direitos na China. Com o controle assegurado, o militarismo remodelou o Japão. O exército infiltrou o gabinete. Só generais ativos podiam ser ministros da guerra, paralisando governos civis. A educação virou doutrinação. Escolas ensinavam Bushido, códigos samurai de lealdade e obediência ao imperador via rescritos imperiais. Juventude era recrutada na Legião de Juventude, treinando marchas e ódio ao Ocidente. Cultura foi controlada, livros perigosos queimados, cinema e rádio promoviam esfera de coprosperidade asiática. Economia adotou o planejamento estatal com os Zaibatsu, conglomerados como Mitsubishi voltados para a guerra. Repressão cresceu. A Lei de Mobilização Espiritual Nacional de 1937 unificou os partidos em uma associação imperial, banindo oposição. Campos de detenção para esquerdistas e dissidentes. O Estado totalitário se infiltrava na vida diária, da família ao templo. O Tratado Naval de Washington limitava o Japão, mas militares ignoraram. Em 1934, denunciaram o tratado e expandiram a marinha. Investiram em porta-aviões e submarinos, enquanto o exército crescia para 700 mil homens. A invasão de Manchúria forneceu carvão e ferro. Em 1937, o incidente da ponte Marco Polo escalou para a Segunda Guerra Sino-Japonesa, com conquistas como Nanjing em 1937, onde massacres chocaram o mundo. Em 1940, ocuparam a Indochina francesa para cortar suprimentos chineses. Aliados à Alemanha e Itália no eixo em 1940, o Japão visava a esfera de coprosperidade, eufemismo para império. Propaganda mostrava Hirohito como libertador, o Ocidente apaziguador, subestimou a ameaça. A propaganda era ubíqua, controlada pelo Gabinete de Informação. Temas como Hakuichiu, 8 cantos do mundo sob um teto, prometiam harmonia asiática sob Tóquio.
Revistas e jornais exaltavam vitórias, censurando derrotas. Rádios transmitiam discursos imperiais. Filmes como Por que o Japão Lutou, 1942, retratavam o Ocidente como decadente. Cartazes mostravam soldados heróicos, mulheres como mães da nação. Na China ocupada, panfletos prometiam libertação do imperialismo branco. A estética, bandeiras com o sol nascente, uniformes, criava unidade. A propaganda não informava, fabricava a realidade, transformando a agressão em defesa sagrada. Hirohito era o Tenno, imperador céu, quase Deus vivo. Retratos dele em trajes militares adornavam lares e escolas. Crianças juravam lealdade diária. O culto, enraizado no shintoísmo estatal, via-o como ancestral divino, justificando sacrifícios. Propaganda o pintava como sábio benevolente, coletor de conchas, que unia tradição e modernidade. Mas era uma fachada. Hirohito aprovava planos de guerra em audiências privadas. Esse culto permitia que generais agissem em seu nome, tornando críticas ao regime como traição divina. Armado e expansionista, o Japão invadiu a China em 1937, drenando recursos. Em 1940, o embargo americano de petróleo, 80% das importações, forçou escolhas: recuar ou atacar. Generais como Tojo optaram pelo Sul. Indochinas, Índias Orientais Holandesas. Em dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor, aprovado por Hirohito, trouxe os USA à guerra. A Blitz japonesa conquistou o Sudeste Asiático, mas esticou linhas. O Tripartite, Pacto de 1940, selou o eixo, arrastando o Japão ao abismo global. A ascensão do militarismo japonês foi um processo alimentado por crise econômica, ressentimento global e ideologia fanática. Hirohito, como símbolo, permitiu que generais transformassem ambição em atrocidade, priorizando o império sobre humanidade. Milhões foram seduzidos por promessas de glória e recursos, mas o custo foi devastador. 3 milhões de japoneses mortos. Cidades bombardeadas, Hiroshima e Nagasaki. Isso alerta que, em tempos de instabilidade, nacionalismos radicais florescem. Quando aceitamos propaganda sobre liberdade e silenciamos dissenso, a democracia perece. O militarismo não começa com invasões, começa com narrativas. E nossa complacência. Se esse vídeo te impactou, compartilha com alguém. História é para ser discutida. Links de fontes e vídeos relacionados na descrição. Deixe seu comentário. O que mais te chocou no caminho do Japão à guerra? Até o próximo e fique atento. O passado ensina, mas o futuro depende de nós.